dia 31 de outubro do ano de 1517, numa paróquia do sul de Berlim, atual capital da Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou 95 teses que acabaram dando origem ao grande cisma do Ocidente, o cisma protestante. 500 anos depois, alguns cristãos veem nisso uma ocasião para comemoração do cisma protestante. Nós, cristãos católicos, não comemoramos o cisma, porque o cisma, a divisão da Igreja de Cristo, para nós é um pecado, é um escândalo. Mas o ano de 2017 é uma ocasião para nós refletirmos sobre a fé católica, para darmos razão à nossa esperança, da nossa esperança a todos aqueles que a pedem, diz a primeira carta do apóstolo Pedro. Bem-vindo, caríssimo telespectador, à Rede Século XXI. Nós estamos no programa Luz da Vida e damos continuidade a um estudo que já desenvolvemos há 6 programas. Esse é o 7º programa que nós dedicamos a uma doutrina defendida por alguns discípulos de Martinho Lutero, precisamente a doutrina da predestinação para o inferno. No âmbito do protestantismo, uma corrente não luterana, mas de um discípulo de Lutero, precisamente João Calvino. João Calvino defendia essa doutrina. Deus Todo-Poderoso predestina os santos, os justos para o céu e os outros ele os predestina para o inferno. Essa doutrina foi condenada tanto por muitos protestantes como também pela Igreja Católica. E como o argumento é muito vasto, é muito amplo, precisamos de muitos programas Luz da Vida para investigar na Palavra de Deus a luz como compreendida pela doutrina da Igreja, como se deve impostar essa questão da predestinação. Já antecipamos em cada início de programa, dos 6 últimos programas, que Deus só predestina os homens para o céu. Então, como compreender que Deus, que sabe tudo de antemão, sabendo que alguns vão ser condenados, isso não seria predestinação? Não, não seria, não é e nunca será predestinação. Retomamos o argumento, já citamos dezenas de textos do Antigo e do Novo Testamento nos 6 primeiros programas, continuamos agora a doutrina bíblica acerca do plano misterioso que Deus tem para todos os homens. E nesse plano não se inclui o querer de Deus para a condenação de quem quer que seja. Vamos então investigar uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção! Que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Algumas pessoas, lendo desavisadamente esse texto, é preciso que isso aconteça, chegam à conclusão equivocada de que as guerras, de que as fatalidades, as tragédias provocadas pelos homens, são coisas já definidas por Deus e que acontecem porque tem de acontecer. Nada acontece porque tem de acontecer. Não existe uma força oculta que leva os homens a agir contra a sua vontade. É preciso que tais coisas aconteçam. O Senhor Deus não quer dizer com isso que Ele determinara, que Ele quisera, que Ele obrigara as pessoas a praticar guerras, a praticar fratricídios, genocídios ou qualquer mazela da convivência humana. O homem age sempre com seu livre arbítrio. Eu repito e insisto exaustivamente, sem me cansar, o que já disse nos 6 programas anteriores. O é preciso evoca a ideia de que Deus de antemão já sabe dos fatos que irão acontecer. Isso, porém, não significa que Ele concorda quando os fatos são pecaminosos,
mas por ser Deus onisciente que sabe tudo, na sua ciência divina, contempla o homem criado por ele, ou que será criado por ele, que vai receber a capacidade de decidir, de fazer o bem ou de fazer o mal. E Deus, sabendo de antemão do mal que a criatura vai fazer, respeita em previsão dos seus deméritos, com relação àqueles que irão agir segundo sua santa vontade, o seu beneplácito, respeita e quer em virtude dos seus méritos. É preciso que tais coisas aconteçam. Não se tire dessa afirmação a conclusão equivocada de que tudo está escrito nas estrelas, de que, na verdade, os fatos que acontecem na convivência humana como fruto das decisões más dos homens, porque Deus as conhece de antemão, que tais coisas são queridas por Deus. Deus não quer a guerra, Deus não quer que um homem mate o outro, Deus não quer que o homem oprima o outro, pratique injustiça contra o outro. Mas de antemão conhecendo, respeitando a liberdade da criatura que ele decidiu fazê-la à sua imagem e semelhança, no respeito infinito que ele tem à nossa, aspas, autonomia, não proíbe que pequemos, nem nos obriga a praticar o bem. É sempre no caso do bem que o homem faz, é fruto do permitir de Deus e do querer de Deus que, apesar disso, não obriga o homem, mas o auxilia com sua graça, para que o homem livremente haja segundo a sua vontade. E isso Deus de antemão já sabe. No caso dos maus, dos perversos, no caso do pecado, Deus já conhece tudo, mas conhecer tudo de antemão não significa concordar com tudo. Cria o homem por amor, respeita sua prerrogativa de livre-arbítrio, concorre com sua graça para que ele não peque. Malgrado isso, se ele peca, Deus nada tem a ver com isto, mas permite por um misterioso plano que ele de antemão já tem, que ele de antemão já estabeleceu na sua ciência infinita, e que, malgrado o abuso do livre-arbítrio do homem, Deus sabe tirar deste mal um bem maior. Agora nós vamos a uma citação do livro dos Atos dos Apóstolos, uma afirmação da igreja primitiva que muito nos toca, que é importante nos debruçarmos sobre ela, porque tais textos tanto são fulcrais para nós cristãos, quando o argumento é predestinação, como também, infelizmente, esses textos da Escritura são utilizados por pessoas que fazem uma interpretações não muito felizes. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 19 em diante. Estamos no começo da igreja primitiva, a missão da igreja após Pentecostes. Vejamos o que dizem os apóstolos para a multidão que está ali presente. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus, outrora, pela boca dos seus santos profetas. Tempos de refrigério, tempos estabelecidos por Deus, é necessário. Essas expressões precisam de uma explicação. Quando na Bíblia se diz é necessário, há de se excluir uma necessidade intrínseca da natureza que viola, que desrespeita, que ignora a decisão do homem. Na trama da história, sejam bons, sejam maus, quaisquer que sejam os homens, em qualquer instante da história, em qualquer centímetro do planeta Terra, o é necessário nunca pode ser interpretado
como uma decisão unívoca de Deus que quis que as coisas acontecessem assim. E isso particularmente no âmbito do pecado, das injustiças, das mazelas, absolutamente. Essa necessidade compreende e comporta a ciência infinita de Deus, que de antemão já sabia, porque Deus conhece todas as coisas, todas as pessoas, da nossa história conhece tudo, do passado, do presente e do futuro. Conhecer de antemão não significa dizer concordar de antemão. O querer de Deus, que conhece antecipadamente as coisas e as pessoas, só se aplica quando os fatos correspondem à sua vontade, ao seu desígnio, ao seu beneplácito. Mas os desígnios de Deus comportam, no âmbito da permissão, o mal, que Deus não quer, mas permite. Dá-me a parte da herança que me cabe. Assim diz o filho mais novo da parábola do filho pródigo. Pergunta-se, o pai que reparte a sua herança e dá a parte que cabe ao seu filho, queria que o filho partisse? Claro que não. O verbo querer, eu vou repetir, o pai queria? Claro que não. O pai sabe, porque ele é símbolo de Deus, que o filho vai quebrar a cara, que o filho vai se decepcionar, vai se frustrar, vai experimentar terríveis aflições sob o poder de Satanás, representado na parábola pelo dono da pocilga, e os demônios representados pelos porcos. Mas ele permite. Portanto, caríssimo telespectador, mesmo tratando de um assunto difícil de compreender, repito exaustivamente para que não se conclua que do conhecimento prévio que Deus tem dos acontecimentos dos homens, dos acontecimentos da história, que Ele predestina alguém para pecar nesta vida e que Ele predestina alguém para o inferno na outra vida, isto é, após a morte, a condenação eterna, absolutamente. É preciso sempre conjugar essas categorias, esses vetores, esses conceitos. O conhecimento prévio de Deus da história dos homens, o querer de Deus que todos se salvem, o permitir de Deus para aqueles que, com sua capacidade de decidir, optam pela prática do mal e infligem sofrimento e se tornam causa de destruição, de ruína para si e para todos os seus semelhantes. No próximo bloco, retomamos esse argumento.